A paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem sim. Eu sou o pastor Heraldo. Nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, nós vamos hoje falar da lição de número 10. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as visões do profeta Ezequiel. Meus queridos, mas antes de entrar no texto em si, na lição em si, eu quero fazer um convite para você que chegou aqui a primeira vez nesse canal. Eu queria te convidar a se inscrever no nosso canal. Além dessa revista aqui dos jovens que a gente voltou a gravar a partir da lição passada, a gente também grava aqui a lição para os adultos, faz um comentário, um breve comentário na lição dos adultos. Além disso, a gente deixa muito material bacana disponível lá no nosso grupo do Telegram. Então eu quero fazer esse convite para você que ainda não faz parte aqui do grupo do Telegram. Na descrição desse vídeo aqui, nós vamos deixar um link. Você clicando no link, você vai ser direcionado ali para o nosso grupo do Telegram. Lá você vai encontrar os slides que eu usei nesta lição. A gente também disponibiliza a versão em Word para você imprimir e levar aí para os seus alunos. Às vezes uma boa parte não tem condição de comprar, porque a revista ela tem um preço bem salgado. Você também vai acessar ali na lição dos adultos, os slides dos adultos. Você vai acessar ali também a versão em Word para você imprimir, ou PDF para você imprimir as perguntas e respostas. Além disso, outros materiais que a gente coloca lá no grupo, vídeo chamada para a lição dos adultos. Também você vai encontrar lá o questionário dos jovens. Quando a gente consegue pegar dos outros grupos em que eu faço parte, a gente sempre compartilha lá nesse grupo. Então, é um grupo especialmente criado para nós nos ajudarmos. Às vezes eu não consegui um material para aquele trimestre, por exemplo, nesse segundo trimestre, terceiro trimestre, eu tive muita dificuldade de adquirir as revistas em PDF, mas aí outros alunos colocaram e disponibilizaram lá no grupo. Que bacana, né? Então é uma forma da gente se ajudar, tá? Então, antes da gente entrar também agora no nosso tema, as visões do profeta Ezequiel, a recomendação que eu dou para essa lição. Procure fazer a leitura do texto. Nós vamos fazer a leitura só do que está recomendado na revista, todos os versículos aqui, exaustivamente. E aí eu peço para você também fazer a leitura aí do capítulo 37 de Ezequiel, que é onde vai estar falando da visão do vale de ossos secos. Além da leitura, para aguçar ali a curiosidade deles, apenas você falar o que está restrito à lição. Eu recomendo que não se entre em pormenores do que significa os quatro rostos, o que significa as quatro rodas, o que significa o vale de ossos secos, além do que já está explanado na lição, porque a gente tem muito essa curiosidade, vai pesquisando, e a gente vai ver que não há um consenso muito grande em relação às visões dos quatro rostos, das quatro rodas e da visão do Vale de Ossos Secos. Há um consenso maior que era especificamente falando de Israel. Mas para a gente não entrar assim em debates e aí desgastar os alunos, perder muito tempo da aula desnecessariamente, a recomendação que eu faço para essa lição é que a gente fique aqui naquilo que a lição trouxe. Para melhorar a didática, para melhorar a dinâmica, se você tem data show, tem como colocar o slide, arrume figuras, na internet tem muitas, que vai trazer um exemplo mais ou menos assim, em forma de desenho ou em forma de vídeo, do que seria essas quatro rodas, esses quatro rostos, para que eles, olhando a imagem, eles tenham um entendimento mínimo, né, do que seria isso. Que a gente não consegue nem imaginar mais ou menos assim, mas alguém, de repente, tenha colocado aí, eu encontrei várias aqui, eu trago até uma imagem aqui dos quatro rostos, mas é bom você pesquisa na internet, leva para eles de maneira impressa ou de maneira ou em forma de gravura, se você não tem um data show, uma televisão para explanar aí através de um vídeo, coloque pelo menos uma gravura, mostre para eles o que seria mais ou menos o que Ezequiel viu, para a gente poder, a nossa função aqui como professores é dar esse aguçamento, aguçar a vontade de estudar deles, de conhecer os textos, saber que em Ezequiel tem essas profecias, em Ezequiel tem essas visões, que muitas delas se cumpriram no tempo do próprio profeta Ezequiel,
no exílio, e tem delas que vão se cumprir conosco na nossa vida espiritual, tem delas que fazem uma tipologia, como nós vamos ver aqui, dos evangelhos, mas também falava a respeito do próprio povo judeu naquela época, tá? Então, o nosso objetivo é esse, de tentar, na medida do possível, explanar a lição, não fugir muito do tema da lição, até por causa do tema, mas também deixar os alunos ali aguçados nessa vontade, nesse desejo de continuarem pesquisando mais, se assim eles acharem por bem, tá? O nosso texto de referência ele é bem extenso. Eu quero fazer a leitura aqui com você, e aí eu quero pontuar algumas coisas, e aí você pode fazer assim como eu, e na leitura pontuar aquilo que vamos pontuar aqui também, sem fugir, obviamente, do que a leitura do texto está delimitando e a lição está delimitando para nós aqui. E aí você vai acrescentar aí Ezequiel, capítulo 37, vai fazer a leitura com eles em classe. Ezequiel, capítulo 1, verso 4 ao 24, são 20 versículos. Atente bem para que nós vamos fazer a leitura pausadamente. Olhei e eis um vento tempestuoso, vindo do norte, uma grande nuvem, com fogo revolvendo-se nela. Todas essas linguagens você vai perceber, ó, tempestade, vindo da onde? Do norte. Tudo isso tem um significado simbólico, e quando ele menciona isso para Israel, eles entendiam muito bem na linguagem deles, da época. Geralmente os profetas, quando falavam do norte, eles falavam às vezes de salvação, e eles falavam às vezes do inimigo que vem do norte, que vai invadir vindo do norte, fala da Síria, da Assíria, ok? Mas a gente tem que atentar aqui para o que ele está falando para Israel, que agora está cativo. Então, o que seria esse vento tempestuoso vindo do norte? Uma grande nuvem, revolvendo-se, resplendor, fogo. A gente precisa fazer todas essas interpretações. Na lição, a gente não tem como esgotar isso, porque o tempo é curto. Aqui a gente não tem como fazer todos esses comentários, mas apenas vai aguçando eles na leitura, vai pontuando alguma coisa, e de repente eles vão querer estudar, pesquisar, sabe, mastigar esse texto, procurar algum comentário bíblico. Aí, se você tiver um comentário bíblico que você possa aconselhar eles a fazer a leitura, você pega um comentário bíblico, leva para eles. Se você não tiver, recomenda que eles pesquisem na internet. Tem vários em PDF que você pode baixar para a gente poder estudar esse texto depois, mais a fundo. E no meio dela havia uma coisa como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. Então você tem aqui vento, você tem nuvem, você tem aqui luz resplandecente, você tem aqui fogo. Então são vários elementos tipológicos que você tem como dar várias e várias interpretações. A gente não vai conseguir fazer isso aqui. Verso 5, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. Aqui ele começa a visão sobre os 4 rostos. E esta era a sua aparência, tinha a semelhança de homem. Então, se você olhasse para aquela imagem que Ezequiel está vendo, ele vai ver uma semelhança de homem, ou seja, possivelmente tinha braços, tinha pernas, cabeça, tronco. É mais ou menos isso que ele está vendo, uma figura, a semelhança de um aspecto de homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E aí você vai encontrar uma série de interpretações falando que por eles possuírem asas, provavelmente eram querubins ou serafins. A gente também não tem como adentrar nessa seara. Eu estou pontuando para que você pontue aí na sua aula, para aguçar a curiosidade deles e pesquisar. Será que eram querubins? Será que eram serafins? Vale a pena depois a gente ler mais e aprofundar sobre isso. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como planta de pé de uma bezerra, e luziam como a luz, como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas com a outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era, aí traz aqui, as semelhanças dos rostos, por isso que são 4 rostos, são 4 semelhanças. E eu destaco aqui no texto, rosto de homem, ao lado direito de todos que tinham rosto de leão, e do lado esquerdo todos os que tinham rosto de boi, e também tinham rosto de águia, todos os 4. Então você tem 4 figuras aqui, homem, leão, boi
e águia. A lição vai trazer um significado básico para isso aqui, mas tem muitos outros comentaristas que trazem outros tipos de comentário para que aqueles que se cumpriram no tempo ali de Israel, aqueles que ainda vão se cumprir, o significado, se é isso aqui, se fala de anjos, se fala de serafins, querubins, todos os comentaristas eles tentam, na medida do possível, trazer alguma interpretação. Não temos como esgotar isso aqui, tá? A lição não tem esse propósito, é apenas aguçar a curiosidade deles de procurar entender melhor essas profecias. E aí, continuando, verso 11, assim eram seus rostos, as suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha duas asas juntas uma à outra e duas cobriam o corpo deles. E cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, seu aspecto era como ardente brasas de fogo, como a aparência de lâmpadas, o fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia e do fogo saíam relâmpagos. Olha só, mais imagens aparecendo, agora aparece até imagens de relâmpagos. E os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. E viu os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada quatro, para um dos quatro rostos. Agora começa a aparecer uma outra imagem. Você tem a imagem dos seres viventes com quatro rostos, e agora aparece uma nova imagem que são das quatro rodas, né? Uma roda dentro da outra. Que imagem mais simbólica, né? A gente precisa tentar imaginar isso aqui. Quatro rodas, uma dentro da outra. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as quatro tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos quatro lados, não se viravam quando andavam. E os seus aros eram tão altos que faziam medo, e essas quatro tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. Imagina quatro rodas, uma por dentro da outra, e todas elas envoltas de olhos. Que imagem mais, digamos assim, até mesmo assustadora, né? E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, e elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Por onde o Espírito queria ir, eles iam para onde o Espírito tinha que ir, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se ela da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas, e sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança do firmamento, com a aparência de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças, e debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra, cada uma tinha duas, que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada uma tinha outras duas asas que cobriam do outro lado. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto com o estrépito de um exército. Parando, eles abaixavam as suas asas. Então, a primeira recomendação que eu faço, faça essa leitura pausadamente, pontuando algumas coisas que você julgar necessárias só para aguçar. Não tem como a gente trazer explicação de tudo isso, é muito simbólico isso aqui. Talvez fazer a leitura com outras versões na classe, a versão linguagem de hoje, a NVI, né? Uma linguagem mais tradicional como essa daqui do texto, mas juntamente outros alunos acompanhando também em outras versões, porque talvez na própria leitura tenha alguma explicação que eles já podem olhar e aguçar na própria leitura, na versão que eles estiverem, né? Porque a maioria dos jovens gostam da linguagem de hoje. A introdução diz assim: Ezequiel fazia parte de uma família sacerdotal dos Zadoques, que foram importantes durante a reforma de Josias. Ezequiel se estabeleceu em Tel Abib e profetizou de forma contundente ao povo do exílio. Então a introdução é só para a gente ter uma referência de quem era Ezequiel, de onde ele estava e qual foi o período de suas profecias. Tópico de número 1, vamos falar aqui da primeira visão que aparece nesse capítulo, a visão dos quatro rostos. A visão dos quatro rostos é cheia de significados, porém precisamos tomar muito cuidado para não nos perdermos em alegorias e vãs interpretações.
Antes de tudo, é necessário saber que esta visão tem conexão com o contexto vivido por Ezequiel e apresenta também conexões apocalípticas, ou seja, teve um significado para Ezequiel. Quando Ezequiel fala isso ao povo, o povo, obviamente, culturalmente, pelo que eles tinham na época como referência, eles entenderam de alguma forma essas visões e também, como todo o texto bíblico, ele também tem uma aplicação espiritual e também futurística, ou seja, aqui no caso, como o autor fala, apocalíptica, se fala a respeito dos últimos dias. Eu trouxe uma imagem aí nesse slide, que é uma das mais conhecidas, né? A gente só consegue ver as três aqui primeiras, que é a águia, o leão e o homem, e por trás aqui tem ali os chifres representando o boi que está pelo lado de lá. Então imagina esse ser com esses quatro rostos, com um corpo à semelhança de homens, com asas e todo reluzente, todo brilhante, com relâmpagos. Imagina uma imagem dessa. É uma imagem bastante emblemática, tem todo um significado. A gente não vai conseguir esgotar aqui, vamos ficar apenas no que o autor vai pontuar para nós. 1.1, entendendo a visão dos quatro rostos. A visão é introduzida com um vento tempestuoso que vinha do norte, simbolizando a vinda do próprio Deus de forma soberana para intervir na história do seu povo que estava em exílio na Babilônia. Então, a primeira grande mensagem que Deus está, através do profeta Ezequiel, mostrando para eles é que Deus está no controle. Se Ezequiel está tendo uma visão e essa visão tem um significado, o primeiro significado de todos, antes da gente trazer qualquer interpretação, Deus está no controle de tudo. Deus coordena tudo. Mesmo estando exilados, vocês ainda estão fazendo parte do plano de Deus. Se Deus me deu visões, se Deus está dando visões para nós, é porque Deus ainda tem planos para nós. Vamos buscar entender o que Deus quer conosco. E a primeira grande coisa é: Deus ainda continua sendo Deus na nossa vida, embora nós estejamos exilados. Os quatro rostos subsequentes da visão são semelhantes ao rosto de um homem, de um leão, de um boi e de uma águia. Podemos dizer que esses quatro rostos representam o caráter de Deus, seu domínio sobre a terra e sua criação. Essa daqui também eu já dei uma rápida pesquisada, é a interpretação assim mais comumente difundida pelos comentaristas que falam sobre a soberania e o domínio de Deus em todas as áreas da criação, né? O homem, os animais, tudo que diz respeito a esses animais e o rosto do homem tem uma conexão com a criação de Deus, então Deus tem um domínio sobre a criação. O domínio de Deus sobre a história é perceptível, isto fora demonstrado através do profeta Daniel, também, que foi contemporâneo, que viveu ali também no exílio junto com Ezequiel. 1.2, os quatro rostos e os evangelhos. Agora é uma outra interpretação, só que uma interpretação um pouco mais, eu vou dizer assim, forçada, né? Você dizer que esses quatro rostos representam os quatro evangelhos, pode até ser, a gente não pode afirmar. Na primeira, do 1.1, a gente pode sim afirmar que Deus é soberano, Deus vem para salvar o seu povo não está preso ali no exílio e vai ficar ali para sempre, Deus tem o controle de tudo. Aqueles quatro rostos simbolizam também o poder de Deus sobre toda a criação, isso a gente pode falar. Agora, afirmar que os quatro rostos significam essencialmente, interpretativamente, os quatro evangelhos, aí a gente pode estar incorrendo em um erro. Por isso a gente diz assim, possivelmente. A maioria dos comentaristas, eu sempre, quando eu vou dar um estudo e é muito polêmico, eu gosto de me referenciar neles. Então, a maioria dos comentaristas, a maioria dos comentários bíblicos, a maioria dos estudiosos dizem que pode ser uma referência, tá? Nunca você bate o martelo em um assunto como esse, porque podemos arrumar um certo problema. Nesta visão de Ezequiel, existe uma interpretação que vincula os rostos com os evangelhos, a saber, o evangelho de Lucas é representado pelo rosto do homem, pois apresenta Jesus como o filho do homem. O rosto de águia se identifica com o evangelho de João, que aborda Jesus como o filho de Deus. Já o evangelho de Marcos é visto com o rosto de boi, pois Jesus é abordado como o servo que veio dar vida e sua vida em resgate de muitos. Já o rosto de leão identifica-se com o evangelho de Mateus,
que apresenta Jesus como o cumprimento das profecias veterotestamentárias. E aí, vale a pena, talvez, você pegar ali os 4 rostos e escrever no quadro, né? O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, Lucas e João, o que cada parte desse rosto significa, colocar para eles que isso há uma possibilidade de fazer referência, sim, apontando para os 4 evangelhos. E aí o tópico de número 2, a visão das 4 rodas. Então, a visão ela é contínua. Ele estava vendo a visão dos 4 rostos, e aí de maneira contínua ele vai ter a visão das 4 rodas. E a gente entra nessa visão também para trazer a interpretação aqui da revista. A visão das 4 rodas é descrita também logo no primeiro capítulo. Vale salientar que as 4 rodas apresentam uma conexão com os 4 rostos, evidenciando a presença de Deus que está em todos os lugares. Então, talvez aqui, aí eu acredito assim, é para reforçar a primeira visão. Não é para trazer mais uma, eu acredito que aqui ele reforça a primeira. Então, se na primeira você fala da soberania de Deus, do cuidado de Deus, que Deus está vendo tudo, essas 4 rodas estão também com 4 olhos, evidenciando que Deus está no controle de tudo, Deus está vendo tudo, Deus está agindo sobre tudo, nada perdeu o controle de Deus, Deus vai vir em socorro do seu povo. 2.1, a onipresença de Deus. Notem bem que a roda estava junto a cada rosto e eles se moviam de forma sincronizada, com os rostos e todos rodavam pela direção do Espírito. E é importante entender que a ação aqui tem como força motriz o Espírito, mostrando-nos a atuação de Deus sobre todas as coisas. As rodas sincronizadas com os respectivos rostos e olhos enfatizam a onipresença de Deus. Sabemos pela teologia que este é um atributo que diz respeito somente a Deus, pois está em todos os lugares no mesmo instante. O profeta Ezequiel precisava entender e repassar essa verdade aos exilados do seu povo para mostrar-lhes que Deus estava com eles na Babilônia. Então não é só uma questão de Deus vir do norte, né? Como o vento veio do norte. Mas Deus vinha do norte, mas Deus ao mesmo tempo estava com eles. Deus não os abandonou e depois veio. Não, Deus estava com ele. Ele enviaria o socorro, enviaria o refúgio para eles, mas mesmo lá dentro, mesmo em sofrimento, mesmo pelejando lá, eles não estavam sós. Deus estava vendo tudo e até mesmo os detalhes de todas as coisas. Deus estava se movimentando ali e operando neles. E aquele período em que eles estavam ali, eles não deixaram de ser o povo de Deus. 2.2, a realidade da glória de Deus. A visão recebida por Ezequiel foi tão espantosa que o profeta caiu diante da glória do Senhor e começou a ouvir a voz do Senhor. A chamada de um profeta diz muito sobre o seu ministério. Isaías presenciou a glória de Deus, Jeremias contemplou uma vara de amendoeira e Ezequiel presenciou a voz de Deus. Seus ouvidos foram afinados para ouvir a mensagem de Deus. A glória de Deus revela a sua santidade, seu domínio e seu poder. Por isso é necessário que tenhamos reverência. Moisés tirou até mesmo as sandálias dos pés, que possamos agir com tremor e temor diante das visões de Deus. Hoje Deus continua usando pessoas para fazer isso, para trazer visões, revelações, grandes profecias. Sim, Deus usa pessoas também da mesma forma. E um dos grandes objetivos de Deus trazer essa visão para nós, muitas vezes a gente não pode até não entender na sua completude o que Deus quis dizer para nós a respeito dessa visão, através de um sonho que Ele nos deu. Mas o principal significado para mim, irmãos, independente se a gente entendeu na íntegra, é que Deus está tentando nos mostrar que Ele está no controle de tudo. Ele ainda está no controle, nada é por acaso e que tudo tem um propósito diante de Deus. Então você teve um sonho, você teve uma visão, você teve uma revelação, você recebeu uma profecia. O principal foco disso tudo é mostrar: Deus está de olho em mim, Deus está de olho em você, Deus está de olho em cada um de nós. Por isso aí vai a grande lição para os nossos jovens nessa lição, mostrar para eles que Deus, o Criador, continua ordenando e mantendo e sustentando todas as coisas. Então, se ele usa uma pessoa para ter uma visão como essa, o principal foco é mostrar para nós:
Deus está me vendo, Deus está no controle, Deus me ama, Deus não perdeu a direção das coisas. Pelo contrário, tudo está diante dos seus olhos. Que maravilha, né? Tópico de número 3, entendendo a visão do vale de ossos secos. Agora a gente vai para uma nova visão. É um outro capítulo. Eu recomendo que antes você faça a leitura de Ezequiel 37, ali mais ou menos uns 15 versículos aproximadamente ali. Vai lendo pausadamente, é muito autoexplicativo o texto. É bom a gente fazer essa leitura aí, tá? Uma das visões de maior relevância de Ezequiel está registrada no capítulo 34, onde, através do vale de ossos secos, Deus revela seu projeto à nação de Israel e mostra seu poder de trazer vida àquilo que está morto. 3.1, Ezequiel foi levado em espírito. Ezequiel teve enésimas ou muitas experiências com Deus e todas bem impactantes, mas esta não foi somente uma visão, pois o texto diz que a mão do Senhor o levou em espírito. Quando o texto revela que o profeta foi levado em espírito, traz-nos a ideia de alguém que foi inserido num cenário de ossada humana em plenos céus abertos. O cenário era de caos, era desesperador, porém, se Deus levou o profeta àquele lugar, algo precisava ser feito. Nós, como servos de Deus, muitas vezes seremos levados a lugares terríveis de caos, dor e morte. Porém, se a mão de Deus nos levou, precisamos ter convicção de que existe um milagre da parte de Deus a ser realizado. Então, Deus estava mostrando para Ezequiel que assim como aquele cenário caótico, podia haver uma mudança, assim também, mesmo Israel estando cativo e vivendo, sabe, oprimido debaixo de uma nação até então muito poderosa, não se havia a possibilidade, estrategicamente, militarmente, de você ver a, um império babilônico cair ou ruir, não tinha a menor chance. Mas Deus sabia que tinha. Olhando humanamente falando, a gente via ali que eles estavam perdidos lá dentro. Não tinha como sair, não tinha saída para eles. Mas assim como havia uma saída, havia um projeto, até mesmo aquele osso, se Ezequiel profetizasse, cresce, Deus podia mudar o quadro, assim ele estava convocando a nação a crer que existe uma saída, existe um propósito de Deus. Se vocês crerem, Deus pode fazer esses ossos voltarem a ter vida. É possível, Ezequiel? Senhor, tu sabes. Então profetiza, Ezequiel, porque vai acontecer dessa forma. E aí, como o autor coloca aqui para nós, Deus pode nos levar para situações, irmão, que a gente pode não ver saída. Não é assim? Às vezes a gente é colocado diante de desafios que a gente pensa não tem condição, mas assim como esses ossos podem voltar a ter vida, tudo que Deus colocar diante de nós, com a graça de Deus e com a fé em ação, a gente pode tornar aquilo possível, em nome de Jesus. 3.2, a palavra que vivifica. Assim que o profeta Ezequiel profetizou debaixo da ordem de Deus, um grande reboliço começou a acontecer naquele lugar de caos e morte. O texto é enfático ao dizer que os ossos se uniram a outros ossos. Nasceram nervos e carnes e um grande exército se levantou. Esta visão tem uma aplicabilidade primária à restauração da nação de Israel, que se serviria novamente à glória das nações. Até mesmo seu templo seria reconstruído, porém numa aplicação profética, podemos dizer que a palavra de Deus é poderosa para dar vida e mudar o destino de um lugar. O escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, aplicando essa profecia, essa palavra, essa visão, ela é estritamente assim para aquele período deles. Deus vai tornar vocês para terem uma terra, vocês vão voltar a ter um templo, vocês vão voltar a adorar a Deus em Jerusalém, vocês vão voltar a ser um grande exército, uma grande nação. Estar aplicado aqui. Mas espiritualmente falando, a gente também pode aplicar porque não existe situação em que quando a palavra de Deus é inserida, aquela situação não tenha uma mudança radical. Deus pode mudar todas as coisas pelo conselho da sua palavra. Uma palavra de Deus dita não tem como situação nenhuma ficar do jeito que está, ela tem que se reverter para a glória do nome do Senhor Jesus. E aí a conclusão dessa palavra diz: as visões nos mostram que Deus fala não somente de forma audível, mas também através de sonhos, visões
parábolas, cabe ao profeta estar conectado com o coração de Deus. E aí você faz uma pergunta para os jovens. E aí, jovem, está preparado para Deus te dar uma visão? Está preparado para Deus te dar um sonho? Está preparado para Deus falar ao teu ouvido? Está preparado para Deus te dar um sonho, uma revelação? Está preparado? Porque Deus pode te usar, assim como usou Ezequiel para o seu tempo, Deus pode usar um de nós, jovens, para o nosso tempo. Então esteja preparado, esteja atento, porque Deus pode falar. Deus, na verdade, irmãos, eu até ouvi uma ilustração essa semana, que assim, é uma ilustração, obviamente, é uma história com para exemplificar como é que às vezes Deus está falando conosco e a gente aqui não está ouvindo. O marido reclamou que a esposa não estava ouvindo ele. E aí levou ela lá no médico, falou assim, minha esposa está ficando surda, ela não está me ouvindo. E aí o médico fez os exames nela, constatou que ela não tinha problema nenhum, ela estava ouvindo perfeitamente, dispensou ela para casa. E ali num diálogo da esposa com o esposo, ele descobriu que na verdade não era ela que estava surda, na verdade era ele, ela respondia o que ele estava perguntando, só que ele não ouvia o que ela estava respondendo, ou seja, o problema estava com ele. E muitas vezes é assim que acontece na nossa vida, né? Deus fala, a gente acha que Deus não está ouvindo, mas na verdade Deus já respondeu, e a gente aqui não está escutando a voz de Deus. Então se prepare, porque Deus tem que nos usar, Ele vai nos usar e Ele está falando, Ele está revelando, Ele está mostrando, só que muitas vezes a gente não está ouvindo o que Deus está falando no nosso meio. Deus abençoe a todos, até a próxima EBD em Foco. Deus abençoe.